Capítulo 379 – Perigo na Cidade das Duas Bandeiras. Fei descansou nas costas largas de Black, e ele não se envolveu com o controle da Brigada dos Arautos. Depois que o sol subiu mais e mais alto no céu, a frieza no deserto desapareceu. Este era o clima no deserto. A diferença de temperatura entre o dia e a noite era enorme, e era um grande desafio para as pessoas que não estavam acostumadas a isso. Apenas olhando o sol vermelho, Fei podia sentir a crueldade da batalha que se aproximava. Não será fácil romper através dos 60.000 soldados de Jax e entrar na Cidade das Duas Bandeiras. Após a batalha, a cor do solo seria ainda mais vermelha que o sol. Acelere e chegue à Cidade das Duas Bandeiras em 30 minutos. Depois disso, prepare-se para a batalha e prepare-se para entrar na cidade. Shevchenko anunciou enquanto empoderava sua voz com sua energia guerreira, e a velocidade da Brigada dos Arautos instantaneamente aumentou. O chão começou a tremer enquanto as montarias dos cavaleiros aceleravam. A atmosfera se intensificou. Cidade das Duas Bandeiras. Esta era uma cidade magnífica. Parecia que as muralhas negras de 200 metros de altura quase se conectavam com o céu, e essa cidade ocupava um considerável pedaço de terra. Como um animal pré-histórico que estava descansando no continente, esta cidade parecia chocante de longe. A Cidade das Duas Bandeiras era grande o suficiente para acomodar cerca de 500.000 pessoas. Com exceção do palácio do prefeito, das mansões dos nobres e das enormes áreas residenciais, havia muitas fazendas e 112 poços de água. Eles eram os recursos essenciais que permitiam a sobrevivência de dezenas de milhares de pessoas dentro da Cidade das Duas Bandeiras. Com estas estatísticas, a Cidade das Duas Bandeiras era definitivamente a cidade número 1 na região noroeste de Zenit. Exceto pelo seu tamanho, houve um evento histórico significativo que aconteceu aqui. Esta cidade foi construída há 26 anos. Quando o Imperador e assim Sua Majestade e seus homens chegaram para combater o Império Jax, eles foram atacados pelos 400.000 soldados de Jax. O Império Jax quase enviou todas as suas forças para impedir o Imperador e assim. Só essa batalha levou mais de 30 dias, e foi dito que a batalha foi cruel. Sangue criaram rios e cadáveres criaram montanhas. Ouviu-se que as tropas de Zenit não tinham água potável durante esse tempo, então o Imperador e assim usou seu poderoso punho de dragão para destruir a superfície da terra. Ele perfurou o solo e criou buracos que se conectavam diretamente com o lençol freático, e esses buracos se tornaram os 112 poços de água na Cidade das Duas Bandeiras atualmente. Depois que o Imperador e assim conquistou a vitória, conquistando a capital de Jax e estava voltando para São Petersburgo, ele passou por este lugar novamente e ordenou que os artesãos construíssem essa enorme cidade. Após a construção, ele ordenou a seus homens que pendurassem a enorme bandeira de Zenit, que tinha um urso polar de 2 cabeças, bem como a bandeira do Império Jax, que ele cortou do Palácio Real na capital de Jax. Ele queria usar isso para avisar as pessoas de Jax, e também era por isso que a cidade tinha o nome de Cidade das Duas Bandeiras. A Cidade das Duas Bandeiras estava mesmo à beira da fronteira. Por trás dela, havia o território da Zenit. Em frente, havia o deserto de Jax. Nos últimos 26 anos, o deserto de Jax não avançou. Algumas pessoas disseram que a majestade do Imperador e assim suprimiu o deserto e não permitiu que ele avançasse, e algumas pessoas disseram que até mesmo os grãos de areia no deserto tinham medo do Imperador e assim havia todo tipo de rumores, mas eles todos declararam quão influente era o Imperador e assim. Todos esses rumores e historias tornaram-se os materiais dos poetas viajantes. Após 26 anos de calma e tranquilidade, tudo mudou. Gritos e rugidos ressoaram no céu. Mais de 60.000 soldados de Jax haviam cercado a Cidade das Duas Bandeiras durante a noite. Eles apenas rodearam a cidade e não fizeram o cerco. Mas desde o amanhecer, algo aconteceu, e os soldados de Jax começaram a atacar a cidade e tentaram conquistá-la loucamente.
Como os grãos de areia no deserto, esses soldados de Jax, que estavam em armaduras marrons, atacaram a cidade em todas as direções. O campo de batalha era como um grande picador. Sangue, membros quebrados, lâminas quebradas e cadáveres estavam por toda parte. Os gemidos dos soldados gravemente feridos também soaram na área. Nas últimas 4 horas desde o amanhecer, mais de 6.000 soldados de Jax haviam morrido sob as muralhas da defesa. Entre eles, havia alguns guerreiros de nível de estrela. Apenas para quebrar o enorme escudo mágico que protegia a cidade, mais de 200 guerreiros de nível estelar morreram. O cheiro de sangue e morte era espesso. Finalmente, a implacável e louca investida do lado de Jax finalmente rendeu um retorno. Uma enorme matriz mágica elementar da Terra, proteção da Terra, desmoronou. Depois de proteger a cidade por mais de 4 horas, essa matriz mágica alimentada pelas dezenas de torres mágicas dentro da cidade começou a tremer enquanto surgiam rachaduras. Como uma casca de ovo que foi atingida com força, ia quebrar a qualquer momento. Uma enorme pedra que pesava mais de 1.000 libras foi lançada no ar por uma catapulta. Ela girou lentamente no ar e bateu na esfera de luz amarela que cobria a cidade. Depois que parou a pedra por um segundo, um claro ruído crepitante soou. Uma área enorme da esfera de luz diminuiu e desapareceu, e essa rocha se espatifou na parede da defesa como um meteoro. Vivas soaram do lado do Império de Jax. Eles eram tão altos quanto o trovão. Quebrou. Finalmente. O escudo mágico protetor da cidade caiu. Nós ganharemos. Prepare as escadas de cerco e mais catapultas. Pegue as cordas. Avancem na cidade das 2 bandeiras e recupere nossa bandeira real. Vamos lavar esta cidade de Zenith com seu próprio sangue. Os soldados de Jax ficaram imediatamente empolgados depois que a matriz mágica que protegia a cidade das 2 bandeiras se foi. Agora, eles eram capazes de atacar e matar seus inimigos dentro da cidade, usando várias máquinas de cerco e itens mágicos. Antes disso, eles só poderiam ser atingidos, pois nada poderia passar pelo escudo mágico. Todos os tipos de comandos estavam sendo passados pelos oficiais e comandantes. Tink. Tink. Escadas sinuosas com ganchos traseiros em cima delas estavam trancadas nas ameias das paredes de defesa, e era difícil se livrar delas. Como formigas sedentas de sangue, os soldados de Jax começaram a subir nas escadas um após o outro. Os mais poderosos guerreiros de nível de estrela subiram a muralha de defesa ainda mais rápido usando cordas que estavam presas às escadas de cerco. Logo, o sangue manchou as paredes de defesa da cidade das 2 bandeiras. A parte mais cruel da batalha começou depois que os soldados de Zenith e Jax se encontraram e começaram o combate de perto. Gritos e choros soaram por toda parte, e o sangue escorreu pelas paredes da defesa como gotas de chuva. Os soldados de Zenith em preto e os soldados de Jax em marrom brigavam entre si com ferocidade, e soldados de ambos os lados caíam frequentemente das paredes de defesa e eram esmagados em pasta de carne. Com o passar do tempo, a escala da vitória foi lentamente inclinada para o Império Jax. A diferença entre os 2 lados era enorme. A cidade das 2 bandeiras tinha menos de 30.000 soldados. Mesmo com os guardas e soldados do prefeito e dos nobres, esse número era de apenas 40.000. Comparado a mais de 60.000 soldados bem treinados de Jax, a cidade das 2 bandeiras estava em desvantagem numérica, e os soldados que possuíam estavam menos preparados para a batalha. Todos esses problemas se revelaram após a batalha prolongada. Sob uma das torres de vigia na defesa, havia um general que usava armadura preta e capa branca. Ele estava em seus 20 anos, e ele não era alto e musculoso. Na verdade, ele parecia um pouco magro. Com uma cicatriz cruel na testa, ele parecia homicida, mas especial. Seu olhar afiado pousou nos soldados de Jax, que corriam para a cidade como uma inundação contínua, e uma expressão indefesa apareceu em seu rosto. Logo, essa expressão desapareceu e ele pareceu homicida novamente.
De repente, toda a cidade começou a tremer quando foi atacada pela frente e pelas costas. Os soldados de Jax no chão seguravam escudos para se protegerem das flechas que vinham de cima, e empurraram um enorme pássaro-dragão de cerco e atacaram um portão da cidade. Este pássaro-dragão de cerco era uma máquina de cerco em forma de dragão que era muito popular nesta região de Azeroth. Era feito de ferro preto, e uma das extremidades tinha o formato de um bico de pássaro. Este bico era ligeiramente aberto com combustível e explosivos, e poderia causar o máximo dano ao portão. Mesmo se este portão fosse muito seguro, seria quebrado depois de ser atingido por esta máquina 100 vezes. Neste momento, já havia muitos soldados de Jax nas muralhas de defesa, e eles já controlavam uma grande parte dela. Esses soldados começaram a atacar as duas torres de vigia principais nas muralhas de defesa, enquanto os mecanismos de abertura dos portões estavam lá. Enquanto eles ganhassem o controle desses mecanismos, todos os soldados de Jax na área seriam capazes de atacar a cidade e assumir o controle total. Bum! 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 Os ruídos feitos pelo pássaro-dragão de cerco ressoaram no campo de batalha e chocaram os corações dos soldados de Zenith. Parecia que a mão do ceifador cruel estava apertando suas gargantas. Neste momento, um soldado coberto de sangue cambaleava enquanto corria. Ele se ajoelhou e exclamou: General Frank! O prefeito Soroyov já recuou seus guardas e soldados pessoais, e os outros nobres estão fazendo o mesmo. Todos disseram que a cidade vai ser conquistada e estão se preparando para fugir. O quê? Aquele gordo covarde. Como ele pôde fazer isto? Eles são desertores. Vergonhoso. Precisamos informar o juiz militar e enviar soldados para capturá-los. Mesmo que eles sejam nobres, eles não podem fazer algo assim durante este tempo. Esses bastardos egoístas. Eles só se importam com eles mesmos. E as centenas de milhares de cidadãos. Os soldados de Jax matarão todos eles. Depois de ouvir a notícia, os soldados e oficiais de temperamento quente em torno deste general, que tinham uma cicatriz na testa, gritaram. Eles queriam ir e parar esses nobres. Pare! O general parou esses homens. Depois que ele suspirou, ele disse: Deixe-os ir, General Frank. Então nós vamos deixar esses insetos irem? Todos os soldados na área estavam loucos e confusos. Era evidente que esse general era respeitável e conquistou o respeito de todos. Ninguém duvidava de sua decisão. Os inimigos são muito cruéis. Se tivermos uma batalha interna, os soldados de Jax conquistarão facilmente a cidade. Depois que ele disse isso, ele olhou em volta e sorriu. Ainda há esperança. Até onde sei, nosso reforço à Legião Dentes de Lobo já está a caminho. Se pudermos nos aguentar por mais tempo, eles poderão chegar a tempo.